E vocês deram um exemplo de um médico que abre uma clínica, mas eu queria discutir o que ele fala sobre alavancagem. Eu achei muito bom, né? Ele até cita o Arquimedes, aquele cientista da Grécia Antiga, da Magna Grécia, vivia na região onde é a atual Sicília. E o Arquimedes falava aquela célebre frase: dê-me uma alavanca, um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Ele fala aqui que você tem 4 formas de alavancagem. Você pode ter pessoas, capital, isso aí todo mundo sabe. E ele cita mídia e código. Eu falo, cara, a gente alavancou, principalmente com mídia aqui no grupo, né? Porque ele fala, pô, pessoas é a forma mais antiga de alavancagem. Você tá trabalhando, você consegue vender, se eu conseguir mais um vendedor e mais um. Só que pessoas são caras. Capital é legal, né? Se você compra algo, sei lá, botou R$1.000, subiu 10%, você ganhou 100. Se você colocasse 1 milhão, ganharia 100 mil. Só que para ter acesso a capital, é tipo pessoas, também é caro. É caro. Agora, mídia e código... Não, se um cara sabe programar, ele até comenta isso, se você sabe construir e vender, ninguém te para. Então eu queria discutir principalmente isso, a visão de alavancagem dele. O que vocês pensam? Eu concordo 100%, né? Acho que ele tá no grupo primo, eu espero que ele concorde. Não, mídia não serve de nada. Mídia não serve valorizado, né, cara? Eu concordo, assim, acho que no momento em que eu fundei a Portfel, eu sempre estudei empreendedorismo, eu gostei muito. E tem alguns pilares que são comuns em empresas unicórnio, né? Os 4 pilares são exponencialidade, que é crescer de maneira... o que é unicórnio para quem não conhece. Tá? A unicórnio é uma empresa que teve a sua avaliação em mais de $1 bilhão. Esse é o unicórnio global. A gente tem o unicórnio brasileiro, que é $1 bilhão, que tá bom também. Você pega a foto, é um burrinho com um cone. Ai, gente, mais $1 bilhão é coisa pra caramba também. É lógico, pô, bastante. Dá uns 100 e poucos milhões de dólares, né? É bastante. 50 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. Fica um pouco triste, mas enfim, não vamos comparar. Cara, fazer câmbio é um negócio que dá dor no coração. Você pega 100 mil reais, você vai ver, cara, 16 mil dólares. Isso se não tiver um IOF, né? Pois é, cara. Pois é. Bom, mas enfim, pra gente não desvirtuar aqui pra questão tributária. A gente pode falar sobre os 4 pilares, é óbvio que sempre tem vários outros, mas os principais são exponencialidade, que é a capacidade de crescer a sua receita de maneira exponencial. Escalabilidade, que é ao mesmo tempo que você cresce sua receita, os custos não crescem na mesma proporção. Oceano azul, então estar no mercado pouco competitivo, que você está inovando basicamente. E cliente em primeiro lugar. E agora focando na parte de escala, a escala ela vai ajudar muito no quê? Na escalabilidade. Então, quando você fala da primeira, que é crescer através de pessoas, ela é escalável, porque você está pegando o tempo de outras pessoas e remunerando. Mas ela não é tão escalável assim, porque trazer pessoas, e a gente sabe que a gente tem centenas de pessoas aqui no Grupo Primo, é difícil. Você tem que gerir muitas pessoas, você tem que gerir pessoas que gerem pessoas, gerir pessoas que gerem pessoas, e aí você tem egos, você tem remunerações, você tem um mercado, é bastante complexo. Chega um momento que se o seu crescimento for só pessoas, você vai chegar no limite delicado, né? Quando você fala de capital, você realmente consegue, e ele até menciona muito isso no livro, que hoje você tem mais acesso ao capital, e no fim das contas, quando você pega capital de terceiros, o risco acaba ficando mais com terceiros do que com você. Então, você consegue se alavancar com capital. Óbvio que não é tão trivial assim, mas é uma maneira que acaba sendo mais eficiente, embora tenha muito risco. Só que quando você entra em mídia e tecnologia, a escala ela vai para outro patamar. Porque você está falando, vou dar um exemplo que ele não deu no livro, de criar um jogo eletrônico. Você sozinho desenvolve um jogo. Hoje, com inteligência artificial, está cada vez mais fácil. Se 100 pessoas compram seu jogo ou 1 milhão de pessoas compram seu jogo, você tem pouco custo marginal, pouco custo adicional. Talvez, se você tiver alguma cópia física ou se você tiver um sistema que permite que as pessoas joguem online, mas a tecnologia vai permitir muito isso. E a outra, que ele associa muito, marketing e vendas. Então, o ponto, quando você tem, aqui no grupo fica muito claro isso, eu deixei para o final, o nosso crescimento é muito, muito orgânico. As empresas do grupo, em especial a Portfel e a Grão, elas conseguiram crescer sem ter um custo expressivo de captação de novos clientes, porque o grupo já usufruía de um marketing, de um branding muito forte. Então, é um tipo de alavancagem, a mesma coisa. Se você tem 1.000 pessoas assistindo a gente agora, ou 1 milhão de pessoas, você não tem custos crescentes por conta disso. E isso permite com que o seu crescimento seja muito, muito grande. E por isso que ele acaba incentivando as pessoas a saberem se comunicar, a saberem vender e saberem não necessariamente programar, mas entenderem de tecnologia e inteligência artificial para que elas possam desenvolver empresas cada vez mais escaláveis.
Eu gosto sempre de, quando a gente está conversando com clientes e empresários, a gente teve essa conversa no último encontro do Equity. Eu virei para alguns empresários que a gente estava conversando e eu perguntei assim, você compraria a sua empresa hoje? Se sua empresa aparecesse a oportunidade, você compraria? Ixi. E... Pergunta difícil. Muita gente falou, não, já sai para vender a empresa. E aí, qual é a provocação? Cada dia que você não vende a sua empresa, você está comprando a sua empresa. Então, a gente precisa se preocupar com o equity, que é esse lugar de valor da empresa, de quanto ela vale. E a melhor maneira da gente pensar em como ela vai valer mais é pensando em alavancas. E pensando nesses desenhos de alavancagem. Então, como fazer ela crescer, como ela se expandir, como eu consigo trazer uma vantagem competitiva, como eu consigo aumentar a minha margem. E aí, quando a gente olha para esses dois desenhos, que são os desenhos do marketing e do código, são muito acessíveis. A barreira de entrada é muito baixa. Hoje, qualquer pessoa tem um smartphone que consegue começar a trabalhar mais esse lugar do marketing e buscar isso a um custo muito baixo. Então, sim, concordo em gênero, número e grau, mas sempre fazendo esse exercício, porque às vezes a gente está num lugar estagnado e ele faz essa provocação da alavancagem, porque se você não está vendendo a sua empresa, cada dia você está comprando ela novamente. E se ela não está crescendo, se você não está se dedicando neste lugar para ela, tá sendo feita alguma coisa de errado, porque você está alocando o seu dinheiro ali. Né? E às vezes a gente não faz essa conta, não faz essa comparação. Então, esse desenho de alavancagem é algo muito interessante para a gente pensar. Por muito tempo, antes de estar aqui no grupo, eu entrei como sócia em várias startups. Por quê? Eu sou advogado societário e tributário, precisavam de ajuda para fazer a estruturação contratual, societária e tributária das empresas. Eu colocava meus honorários, eles não tinham, principalmente quando era startup, não tinha dinheiro para colocar ali. Uma participação. E eu oferecia, eu falava assim, vamos fazer o seguinte, me dá um percentual e eu faço a estruturação para você. Para mim, saiu muito barato. Algumas empresas quebraram e eu perdi, mas no lugar, quando a gente olha em todas que eu entrei, saiu muito barato. Para vários sócios que eu tive nesse lugar, depois que a empresa cresceu, eles olharam e falaram, como saiu caro pra gente? Porque quando a gente pensa nesse lugar de alavancagem, a gente às vezes não faz essa comparação do que é equity, então faz media for equity, faz o suor, né, pela participação. Então existem muitas maneiras baratas da gente alavancar. Tudo isso para dizer, existem muitas maneiras baratas de alavancar do que comprometer o seu equity nesse desenho. Então trazer esse desenho de mídia e trazer o desenho de inteligência artificial e código, que a gente tem feito muito isso aqui no Grupo Primo também. Entendido que assim, o custo é muito baixo para a gente alcançar um número muito grande de pessoas e aumentar consideravelmente a empresa, de uma maneira geral. Né? Muito bom você falar isso, porque a gente que tem exposição na rede social, a gente recebe propostas diariamente para fazer parte de empresas, né? Então, todo dia é uma hipérbole, mas enfim, sempre a gente recebe, você não quer entra de sócio na minha empresa. Eu diria que é todo dia mesmo, que a gente não vê os directs todos. Exatamente, E muitas vezes a gente diz não, quase todas as vezes, né? Eu nunca disse um sim pra... Acho que eu já disse em alguns... Sabe de quem eu recebi um direct eu não vi na época? Da Portfel, antes do Grupo Primo. Ah, é? Achei que você ia falar do Tigrinho. Não, mas aí não é sócio, né? Mas tem gente que entra de sócio. Mas enfim, vamos deixar abaixo essa parte. E aí eu tava lendo aqui os highlights e ele fala muito sobre isso também, sobre como saber dizer não. E sim, a forma como você... Toda vez que você diz um não, é uma forma de você tá alavancando também suas oportunidades e tudo mais. E eu acho que é isso. No mundo de tantas oportunidades, a gente tem que saber escolher exatamente o que vai dar certo e o que não vai dar. Por quê? Por que eu disse não? Porque eu sabia que eu ia ter que me esforçar talvez muito mais do que aquela empresa me daria de retorno. Ou o oposto. Ou eu não agregaria o suficiente para aquela empresa para que fizesse sentido eu dizer sim. Na verdade, eu disse sim para Vibrio, né? Que foi foi a única vez que eu disse um sim e faz sentido até hoje. Mas eu ia aproveitar para comentar sobre essa questão de mídia, porque, por exemplo, né, o meu pai é uma pessoa hiper inteligente. E ele dava aula para cursos, né, pessoal de cursinho, que ia fazer prova do IME e do ITA. E nessa sala tinha o quê? 50 pessoas. Qual é a minha diferença pro meu pai? Sendo que meu pai é muito mais inteligente do que eu. A Malu sabe disso, não tem comparação, assim. Eu sou um Neandertal perto do meu pai. A diferença é que eu consigo dar aula para 2.000 pessoas, para 10.000 pessoas. E se eu consigo dar aula para 10, essa mesma aula pode ser assistida por 100.000 pessoas. Esse é o poder de alavancagem da mídia. E a mesma coisa com código. Você constrói um aplicativo e você tem um custo naquilo,
100 pessoas acessam, tá lá o custo. Se 1 milhão de pessoas acessam, o custo pode crescer alguma coisa, mas não tanto assim. Então, você ganha muito poder com isso. Com a mídia. A primeira anotação que eu fiz desse livro, que eu achei muito boa, é sobre o que o Naval Ravikant acha bom, né? Tá escrito aqui. Qual é a coisa que você mais gosta numa empresa? Ele responde, um produto sem custo marginal de replicação. Então, você pode vender para 10 pessoas ou para 1 milhão. E você não tem um custo subindo com isso. Produtos físicos é muito mais complicado. Você pode, né, ter um custo que não sobe tanto quanto o que você vai ganhar para vender para mais gente. Mas você vai ter um custo com material. Agora, o que é digital, o que é imaterial, o custo ele fica muito reduzido. É por isso que um monte de gente está ganhando dinheiro online. Sim. O cara consegue vender um produto informacional. Ele tem custo zero a cada venda que ele faz a mais, praticamente.